Não é todo dia não, mas tem dias como hoje que eu acordo de manhã e me pergunto o que os militares ainda estão fazendo nesse governo? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para você saber quando eu postar vídeos novos e o YouTube resolver te informar. Dê o seu like ou o seu dislike e seu comentário é muito importante. Bom, hoje tá surreal, o Brasil tá surreal, meu dia tá surreal, eu acordei bastante cedo, vi o post do Bolsonaro sobre a briga do Olavo com os militares e falei, cara, não tem lógica, né? Bolsonaro era tão leão na Câmara, né? Virava pra Maria do Rosário, dá uma que eu te dou outra, dá uma que eu te dou outra. E ela, mas o que é isso? Mas dá uma que eu te dou outra. E agora na briga dos militares com o Olavo, cara, o texto que ele postou, primeiro que assim, tem tanto erro de português no texto, que eu até me senti motivado a escrever um artigo essa manhã, coisa que eu não fazia há bastante tempo, escrevi um artigo, postei no Facebook, Más Notícias, lá a coisa ainda tá feia, viu? Se você tá sumido do Facebook, eu tenho informações para mais tarde, daqui a pouco eu conto para vocês. Comentando a necessidade do Bolsonaro de um revisor de texto, um revisor, uma pessoa para revisar, não é o revisor automático do celular não. Porque, gente, não tem condições, não tem mesmo. Olha que o texto que ele escreveu para a briga do Olavo e dos militares. Cheguei na Câmara em 91, encontrei a tomada pela esquerda num clima hostil às Forças Armadas e contrário às nossas tradições judaico-cristã. É cristãs. Tem um S aqui, viu, presidente? Um S. Aos poucos outros nomes foram se somando na causa que eu defendi, entre eles Olavo de Carvalho. Olavo vai querer morrer. Ele não soma. Olavo não soma, Olavo atrai. Olavo é a luz, vocês são as mariposas. Ele não vai aceitar você dizer outros nomes, entre eles o Olavo não, porque ele é que fez o Brasil ficar como o Brasil está hoje. Ele acabou com a hegemonia do marxismo cultural gramsciano. Não vai aceitar, mas vamos lá. Olavo sozinho rapidamente tornou-se um ícone, essa foi a melhor bromeme, ó. Olavo sozinho, né, aprendeu a andar com as próprias pernas, rapidamente tornou-se um ícone, verdadeiro fã para muitos. Bolsonaro, pô rapaz, você é meu fã, não faz comigo não. Esse é um erro muito comum no português, né? Você quer falar ídolo e chama de fã, tá? Passou batido. Seu trabalho contra a ideologia insana que matou milhões no mundo e retirou a liberdade de outras centenas de milhões é reconhecida por mim. Até aqui ainda dá pra pensar que ele tá dando uma certa enquadrada no Olavo, ou pelo menos colocando no mesmo nível. Sua obra é reconhecida por mim. Olavo não vai nem dormir de noite de satisfação. Sua obra em muito contribuiu para que eu chegasse no governo, sem a qual, deve ser a obra, o PT teria retornado ao poder. Sempre o terei nesse conceito. Continuo admirando o Olavo. Essa é a hora do mas dá uma que eu te dou outra, respeito os militares. Não, só que ele continua assim. Quanto aos desentendimentos, ora públicos, contra militares, aos quais devo minha formação e admiração, espero que seja uma página virada por ambas as partes. Jair Bolsonaro, presidente da República. Quando você pensa que ele vai crescer, tomar uma posição, tomar um partido, falar, Olavo, quanto à posição em relação aos militares, cala a boca, ou militares, fiquem na sua ou caiam fora do meu governo. Não, ele só fala, espero que vocês se acertem, que seja uma página virada. Ah, meu Deus, não, cara, não é assim que funciona não. Aí eu escrevi aqui um texto, né, esse meu artigo de manhã, falando da necessidade de arranjarem um revisor de texto para o presidente, porque primeiro ele vai parar para pensar, o revisor de texto vai dar uma lidinha antes, já dar uma filtrada. Segundo, em textos oficiais como esse, usando as redes oficiais do presidente, não vai ter erro de português, ele não vai virar meme nem piada. Tipo, ô Bolsonaro, sou seu ídolo. Não, presidente, você é meu maior fã. Não dá, não tem como. São posts oficiais da presidência da República. Eu escrevi esse texto com a maior das boas intenções. Não foi um texto agressivo contra ele, nem nada disso. O que eu disse é que ele não tem o dom da oratória, por exemplo, que tinha um Lula, né? Ele não fala tão confuso quanto a Dilma, mas quase fala quando ele está improvisando em público, e que o texto dele escrito, dele e do Carlos Bolsonaro, que é o seu ghostwriter, que eu acho que é pior do que ele, são simplesmente terríveis. E que ele deveria usar a estrutura da presidência, que nós pagamos com os nossos impostos, para dar uma filtrada e pelo menos a gente não se sentir tão mal achando um monte de erro num post oficial do presidente. Foi isso que eu disse. E apanhei. É a hora que eu vou falar do Facebook. Eu volto nos militares. Apanhei, gente. Apanhei de um monte de gente. Tem uns que falam assim, na hora que lê em 3 linhas e vê que o negócio é grandão, já nem lê o texto. Tem uns que dizem, me desinscrevendo em 3, 2, 1. Vejam bem.
Tá assim ainda lá. Então eu que tava todo animadinho achando que o Brasil tava começando a achar alguns pontos em comum, tô vendo que não, tá dividido pra caramba, né? Começou agora também esse negócio, essa perseguição contra quem votou no Amoedo. Agora estão falando que não acham mais eleitor do Bolsonaro, que todo mundo votou no Amoedo, né? Bom, eu votei no Amoedo no primeiro turno, não tenho orgulho disso, não tenho de jeito nenhum orgulho disso. Não sei se foi a melhor escolha, não sei se eu repetiria o mesmo voto, mas na ocasião, tamanho era o meu desespero em dar uma mudança que não fosse Bolsonaro, que eu votei no Amoedo, que é um liberal. Pensei, um liberal talvez vá bem no Brasil agora, tá? Me julguem, tá? Mas eu votei, tá? Tá aqui registrado em vídeo, em Twitter. O Bolsonaro treta comigo desde antes da eleição, já me xingou lá no meu Twitter, então tem até uma relação pessoal com o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro é meu ídolo, entendeu? Mas esse texto aqui é nada, né? Não diz nada. Não diz nada. O Olavo tá dando porrada nos militares, falando que os militares estão sacaneando o governo todo santo dia. Os militares estão putos, cobrando uma postura do presidente. O Olavo atualmente representa tudo de ruim que acontece nesse governo, tudo. Os ministros olavistas são os piores. E assim mesmo, o presidente continua nessa posição, vai não vai, no meio de uma crise dentro do seu próprio governo. Não conseguir articular no Congresso, tudo bem, mas não conseguir assentar Olavo e militares dentro do seu governo, meu Deus do céu, se você não conseguir isso, presidente, vai conseguir o quê? Porque veja bem, tem a turma olavista? Tem. Mas não pense que o Brasil inteiro é aluno do Olavo, não, viu? É uma minoria ruidosa de internet. O brasileiro comum nem sabe quem é Olavo de Carvalho e pensou que estava botando um militar lá com pulso, né? Com pulso, para poder... É aquele cara que ameaçava a mulher no corredor, né? Mas na hora do vamos ver mesmo, ele não consegue sentar um velhinho que mora lá na Virgínia. O que esse cara quer, né? Eu tava vendo hoje na Folha que os militares já começam a se perguntar... como é que o Olavo é mantido lá nos Estados Unidos, né? Um cara que outro dia estava pedindo dinheiro, esmola lá para pagar o hospital dele. Quem mantém o Olavo nos Estados Unidos? O que incomoda os militares é esse alinhamento automático com os Estados Unidos, independente do que aconteça. Por exemplo, a questão da Venezuela incomoda os militares. A gente tudo bem se alinhar com os Estados Unidos, mas não em tudo e não de forma sabuja, de forma subalterna. Que é isso? Nós somos um país, nós temos que ter posicionamento próprio, voz própria. Não tem condição. Eu não vou nem falar nada, vou deixar o meu texto longo aí para vocês lerem. Onde, como eu falei, eu estava bastante empolgado, achando que estava começando a haver luz no fim do túnel, que as pessoas estavam começando a ficar um pouco mais abertas a exercer o seu direito de cidadão, de criticar. Isso é tão importante. Criticar não é detonar, criticar não é jogar contra. Criticar é apontar erros e discordâncias pessoais com as quais ninguém mais precisa concordar. Você pode, por exemplo, ouvir a minha opinião aqui e ser 100% contrário a mim. Assim mesmo é muito útil que você venha ouvir a minha opinião. Vai ouvir a opinião do Nando Moura, ele tá precisando, ele teve até herpes facial, ele tá todo lascado lá de raiva. Vai lá ouvir ele também, mas vem me ver também. Vai ver o Henri Bugalho, vai ver o historiador, vai ver a turma da resistência toda. Tem vários campos aí pra você ver. Ficar isolado é burrice. E assim mesmo tô falando, vai ver esses caras, porque ninguém mais lê mesmo. O pessoal tava reclamando lá no Facebook, não tem saco de ler, porque tem muita gente boa escrevendo ainda nos jornais, inclusive em versão online. E artigo é sempre bom, texto de jornal é sempre bom, que dá tempo do cara parar e refletir, né? Eu, por exemplo, que faço tudo automático, acho que eu me expresso melhor escrevendo do que falando. Eu só não vou ler aqui o artigo porque é uma outra linguagem, vai ficar aquela coisa, ainda mais que eu não tenho teleprompter, parecendo o Cid Moreira apresentando o Jornal Nacional nos anos 70. Mas é isso. Sou seu ídolo, presidente. Faz isso comigo não. Toma uma posição aí. Senta esses dois grupos aí. E a pergunta que eu faço aos militares é realmente, o que vocês estão fazendo ainda lá? Se o cara não defende vocês, se o cara troca a opinião de toda uma instituição onde ele teve dentro, não por muito tempo, né? Vamos deixar claro, onde ele teve dentro uma instituição que ele conhece, a instituição positivista, né, como ele é, né, ordem, progresso, disciplina, levando a sociedade em frente. Não, você troca isso tudo por um maluco boca suja, que tem um curso suspeito que não acaba nunca, e alunos que são verdadeiros discípulos numa seita, que sofrem uma lavagem cerebral tão gigante que não conseguem sair depois. Deus me livre, presidente. Bom, a sua cabeça deve estar feita também, mas a dos militares não. Então caiam fora enquanto é tempo. Ou salvem o Brasil do Olavo. Perigoso o que eu estou dizendo, mas é o que me ocorre agora. Eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o like ou dislike e o comentário, esclarecendo que esse meu último
pitaco aqui de salve-nos do Olavo não significa intervenção militar, nada disso não, tá, gente? Pelo meio democrático, negociando. Política é a arte da negociação, embora o presidente talvez não saiba disso. Daí esse disco aqui, eu vou explicar melhor aqui no post fixado. Tamo junto.